Bom, então vamos fazer aqui uma decklist, deck profile do meu Thunder Dragon atualizado. Eu tinha feito algumas adaptações e o vídeo que eu postei da minha lista meio que eu postei quando eu já tinha mudado ela, mas eu queria mostrar a antiga. Eu acho que tem suas vantagens, certo? Tem suas vantagens, mas essa versão eu sinto que é mais consistente, ela consegue fazer mais o que o deck quer fazer, que é conseguir um número absurdo de vantagem de carta. E então essa build vai, os Rockets, eu não sou o maior fã deles, mas eu estou aprendendo a gostar. Estou aprendendo a gostar principalmente pela questão de que eles não são Garnets por si só, certo? Eu tinha muito essa sensação de que todos os Rockets eram horríveis de se comprar, o que não é totalmente mentira. Meio que você só quer ver a Quick Launch e o Striker Dragon, são as únicas duas cartas do Rockets realmente boas, mas o Rocket Tracer acaba sendo um pouco melhor nesse deck, por causa que você nem sempre acaba usando a sua normal, você tem uma quantidade pequenas de normals, e tem algumas coisas dessa lista que eu mudaria em particular, e eu vou dizer o que é mais coisas que eu mesmo apliquei, mas que eu não recomendaria muito dependendo da sua situação. Eu não recomendaria para a maioria das situações, na verdade. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, vamos lá para a parte sem nenhum mistério, exceto que só 2 Darks, por causa que precisa de um pouco mais de espaço e usar 6 dos Thunder Dragons Darks, sabe, de atributo Trevas, é um pouco demais na questão dessa build. E eu prefiro o Roar, porque o Roar invoca um do deck, então eu acho o Roar infinitamente melhor. Tem gente que prefere usar 3 Darks, mas eu simplesmente vejo, poxa, o Roar ganha muito mais vantagem. Eu prefiro resolver o Roar do que o Dark. Então, 2 Matrix, Hawk, Duel, nada muito a se declarar aqui, isso daqui é mais utilidade, acho que nenhum dos dois é cortável. Então, 3 Psy Reflector, obviamente você pode usar lá os zumbizões, mas eu acho os Psy melhores nessa altura do campeonato, ainda mais por causa que você tem cartas excelentes, one-offs que você pode usar com eles. E 2 Tracer, novamente, ele é uma normal attack decente, no pior dos casos, e comprar ele não é o pior das ocasiões, de forma nenhuma. Ele é até uma carta decente a se comprar. Bom, aqui eu estou usando 3 Levenir. A teoria do Levenir é muito a questão de que é uma das maneiras mais fáceis de se lidar com hand traps. Daria até para questionar, mas não seria melhor que os Creator? Em algum sentido sim, mas eu sinto que o Levenir tem mais o propósito de punir o oponente, enquanto que os Creator tem mais o propósito de fazer campos absurdos. Então, na minha visão, eu acho que o Levenir tem um pouco mais... É um pouco melhor justamente pelo fato de que esse deck tem muitas cartas, ele usa um número enorme de cartas para ir no cemitério, então usar um dos melhores monstros caos para punir hand traps do oponente parece uma ideia excelente. 3 Revolution Dragon, isso daqui é praticamente um light de graça no cemitério, que eventualmente vai buscar o Chaos Emperor Dragon, que continua sendo uma das melhores cartas desse deck, porque quando você resolve ele, você gera tanta vantagem, a carta é absolutamente fenomenal. E 2 Valkyrias, novamente isso daqui é um dos únicos alvos de Chaos Space Light, ele e o Wyverbuster, então... no mínimo uma Valkyria é necessário, fora que o efeito dela de cemitério acaba sendo muito bom e é um nível 4 de graça. É um monstro caos, é um dos monstros caos mais versáteis do jogo, já que pode banir qualquer coisa. O Wyverbuster, Collapse Serpent, acho que não precisamos falar porque estamos usando eles. Chaos Creator, também não acho que preciso explicar porque eu estou usando ele. Galactic Spiral e Dark Worm e Seifert e Abyss Router como dragões que você quer ter no cemitério, pois essa build tem um pouco mais de foco na Dragon's Ravine, então 4 alvos bons para Dragon's Ravine, certo?
Eu diria que a maioria das vezes você acaba enviando o Abyss Router mesmo, porque o Abyss Router equivale ao... como é que é? Ao Chaos Ruler. Então, caso você não tenha acesso ao Chaos Ruler até então, isso daqui é acesso ao Chaos Ruler. Mesmo se você tiver acesso ao Chaos Ruler, isso daqui equivale a um Savage. Então, a maioria das vezes, você, quando você já tiver com muita coisa já setupado, você vai optar pelo Abyss Router. Mas, obviamente, os outros também têm suas situações e seus nichos. E de monstros mais Garnets por si só, que você não quer comprar, você tem o Recharger e a besta de ataque. Sendo bem honesto, isso daqui provavelmente não é o pior Garnet do mundo. Obviamente, se você comprar ele, você ainda consegue fazer as jogadas lá de... nenhum desses dois são Garnets no sentido de que você não consegue fazer as jogadas das engines respectivas. Mas eu acho que isso daqui é um pouco menos pior, porque ele ainda assim equivale a um... como é que é? Ele equivale a um Striker Dragon de uma carta só. Então, indo por segundo, essa carta aqui, caso o oponente tenha 2 monstros ou mais no campo, isso daqui é um Romulus de uma carta só. Então, até mesmo o Garnet nesse deck não é necessariamente um Garnet. Apesar de que isso daqui é meio triste de comprar mesmo. Mas ainda assim, eu prefiro comprar uma besta de ataque do que a Trap. Dispels, Chaos Space... Acho que não precisamos explicar essa, nem a Lure, nem Quick Launch e nem Dragon's Ravine, já que estamos focando bastante na questão dos dragões. Na verdade eu preciso sim, eu até tinha testado por um bom tempo sem Dragon's Ravine, e porque Dragon's Ravine meio que, sabe, não é o fim do mundo se você não conseguir resolver ela ou não. É uma excelente carta de se buscar, mas não é o fim do mundo caso você perca ela. Então, eu nunca senti a necessidade de mais de uma Ravine. Só que eu tava tendo o problema que os Rockets muitas vezes estavam atrapalhando meu campo porque eles me alocavam pra Dark. E metade do extra deck é Dark, metade não é. Então, você tem um dilema aqui, por causa que às vezes você tem que pensar se vale a pena dar os Rockets ou não. E isso era uma situação que ocorria bem mais quando não tinha Dragon's Ravine, porque a Dragon's Ravine envia o Dark Worm, e o Dark Worm já é um nível 4 para usar com o Tracer e não ficar alocado a dragões. A Darks, no caso. Eu acho que a Dragon's Ravine acaba ajudando bastante, até por causa que você não se importa nem um pouco com descartar cartas da sua mão. 2 Triple Text Talent, eu não tenho a minha terceira ainda, adoraria pegar, um dia eu vou pegar, pois essa carta é fenomenal. E aqui vem a parte questionável do deck profile, que é uma Harp's Feather Duster, 2 Twin Twister. Isso é simplesmente devido ao contexto que eu me encontro aqui na minha cidade, que tem um número absurdo de decks de trap, raramente tem decks de combo, e até mesmo os decks de combo que tem, algumas vezes eles acabam levando uma Twin Twister de uma forma ou outra, como por exemplo o Virtual World. Virtual World Twin Twister obviamente não é a melhor coisa do mundo, mas é okzinha. Burning Abyss, Phantom Knight no caso, novamente não é a melhor coisa do mundo, mas é okzinha. Você destrói as Fog Blades do cara. Então isso daqui é mais pelo contexto em que eu me encontro do que qualquer outra coisa. Provavelmente num contexto geral seria melhor, sei lá, Dark Ruler No More, alguma coisa assim. Mas no meu caso eu acabo preferindo por Twin Twister justamente devido a todas as traps que eu tenho que enfrentar semanalmente. Agora one-offs, one for one, Emergency Teleport, melhor one-off desse deck, Gold Sarcophagus, Instant Fusion. Isso é outra parte questionável do deck. Provavelmente isso daqui seria a terceira Talents, mas eu quero testar Instant Fusion. Vai ser bom? Não sei, mas teria que... Eu vou testando daqui a pouco e ver como é que a Instant Fusion funciona. Acho que já dá pra imaginar mais ou menos o que eu vou invocar com Instant Fusion nesse deck. Thunderdown Fusion, Boot Sector Launch e a Trap, que é a pior carta de se comprar nesse deck. Sem dúvidas, você nunca quer ver a Trap, carta horrorosa de se comprar. Agora por essa deck, Thunderdown Titan, é o Shadow Winda, obviamente o alvo de Instant Fusion. A ideia é você usar o Jingirsu
para proteger a Winda, então isso é um lock um pouco mais focado para decks de Special Summon. Um dos problemas desse deck, obviamente, é muitas vezes ficar locado com Darks e você não conseguir fazer campos muito bons porque você está locado com Dark. E isso talvez não fosse um problema se a gente tivesse Links 2 Darks que instantaneamente ganhassem o jogo, caso fossem invocados, ou até mesmo Link 3 ou Link 4 Darks, como Gambler, por exemplo, que obviamente são in conditions. Mas aí a gente também tá pedindo demais, né? A gente tá pedindo ganhar o jogo instantaneamente por nenhum motivo. A gente também não precisa disso. Mas acaba sendo um dilema, né? Por causa que você fica locado a Darks, mas você não tem coisa muito boa. No máximo, você tem de Links Darks que funcionam como interrupção, você tem Mascarena e você tem a Verte Anaconda. A Verte Anaconda é uma interrupção caso você consiga copiar uma fusão. E normalmente as melhores cartas de fusão para se copiar com a Anaconda são fusões que usam materiais do cemitério ou obviamente usam materiais do deck. Esse tipo de carta de fusão é extremamente raro e os alvos de fusão são extremamente difíceis de se ter, ou alguns deles são bem porcaria, como lá os Predaplants Dark. Se Colossus estivesse no jogo, isso daqui nem estaria no deck, seria um Colossus instantaneamente, afinal já uso um Fusion, então a maioria das vezes simplesmente seria a Anaconda invocando Colossus. Seria excelente, mas não temos, então temos que encarar os fatos. Os fatos é que não tem algo muito bom pra usar com a Anaconda. Cara, você tem um Dragoon, só que o Dragoon você tem que usar um monte de monstro e carta inútil no seu deck que você não quer ver elas. E isso é um problema quando você... A win condition do seu deck, a principal coisa que você quer fazer nesse deck é invocar o Chaos Ruler. Então você vai invocar o Chaos Ruler e vai ter que salvar um Dark Magician, porque você foi um imbecil que não soube montar seu deck. Não faz sentido nenhum. Pra que eu vou resolver um Chaos Ruler se eu vou ter que salvar o Dark Magician? Então, cara, é simplesmente mais fácil fazer uma Winda e meio que mudar o board final pra focar num Jingirs também. Obviamente Chaos Ruler, carta excelente, Borderload Savage, isso daqui acaba sendo praticamente o Synchro essencial nesse deck, afinal ele é dragão, então ele tem sinergia com diversas cartas desse deck. Hope Harbinger, provavelmente o melhor rank 8 genérico, mas às vezes você não consegue invocar ele, então você invoca o Zombie-Stein. E isso daqui é um Sana Forge, mas essa carta é absolutamente horrível, carta horrível, é péssima. Então, o ideal seria mesmo um Jingirso, certo? Só que eu não tenho Jingirso. Pois é, não tenho uma caixa de 20 reais. Então finge que isso daqui é um Jingirso. Bem melhor do que Sana Forge. E a gente vai com Striker Dragon, um dos links mais ridículos que eu já vi na minha vida, sendo bem honesto. IP Mascarena, Anaconda, Romulus, Hieratic Seal of Heavenly Spheres, Nightmare Phoenix e Unicórnio, Staples em geral e Apollousa, porque é um deck de combo e você quer se proteger de inimigo. Então acho que é isso. Me pediram pra fazer Test Hands no meu outro deck profile, eu provavelmente vou fazer desse deck em vez disso, porque eu acho ele infinitamente melhor do que a outra build, mas eu queria postar as duas builds, certo? Então obrigado por assistir.